Vamos lá, pessoal, mais uma listinha aqui resolvida para ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Começa aqui com a propriedade de potências. Aí fala o seguinte, eu tenho aqui, escreva como uma só potência aplicando a propriedade de potência. Eu tenho potência de mesma base sendo multiplicada. Então, pela regra da potência, mantém-se a base e soma o expoente. 5 com 3 com 1, que dá 9. Então, menos 2 elevado a 9. Deixar como forma de potência. Aqui mesma coisa, ó, potências, aqui é menos 3, depois eu arrumo, tá? Aqui, ó, aqui é menos 3. Potência mesma base, multiplicando. Mantém-se a base, que é menos 0,3, e soma o expoente, que é menos 4, somado com menos 6, somado com 2. Aqui vai subtrair, ó, menos 4 com menos 6, menos 10, com mais 2, menos 8, tá? Então vai ficar menos 0,3 elevado a menos 8, tá? Agora aqui a letra C, eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma divisão. Então, para esses dois, eu faço a regra da potência, porque eu tenho multiplicando duas potências de mesma base. Então aqui eu vou manter a base e vou somar os expoentes. 13 mais menos 4, que vai ficar mais com menos, vai dar menos, tá? Vai ficar 13 menos 4, que vai dar 9. E vou dividir por 8, 10 elevado a menos 3. Agora, a potência de mesma base dividindo, mantém a base e subtrai expoente. Então, esse 9 menos o menos 3. Menos que esse menos 3 vai ficar mais 3. Então, vai ficar 8, 10 elevado a 12. Ah, professor, somou. Somou porque estamos subtraindo um número negativo, tá? Agora, potências da potência. Multiplica os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a 12. Agora aqui é a mesma coisa da D. A única diferença é que tem expoente, do expoente, do expoente, do expoente. Então, mantém a base e multiplica o expoente. 3 vezes menos 6, vezes 2, vezes menos 7. Ok? 3 vezes 6, menos 18. Menos 18 vezes menos 14. Certo? Então, 2 vezes menos 7, menos 14, que vai ficar menos 18. 18 vezes 14, 32, sobe 3. 4, 7. E 1 vezes 18, o próprio 18. Ficou 2, 5, 2. Subiu 1 aqui. Então ficou 252 positivo, que é menos com menos, mais y elevado a 252. Aí aqui eu tenho vários números multiplicando aqui em cima, vários números multiplicando aqui embaixo, só que aqui tem uma divisão. Então aqui a gente faz por partes tranquilamente. Faz primeiro o de cima, depois faz o de baixo, depois divide os dois, tá? Faz primeiro o numerador, depois faça o denominador. Então o numerador vai ficar potência de mesma base multiplicando, mantém a base e soma o expoente. Aqui o expoente é 1, 23 com 2, 25. 25 com 1, 26. E embaixo eu vou somar 3 elevado a 19, somado com 4, dá 23. 23 menos o 8, fazer devagar aqui, ó, 23 menos 8. Porque eu estou somando um número negativo, então mantém, fica mais com menos, fica menos, fica o mesmo sinal negativo, tá? Subtraindo aqui dá 15, então fica 2 elevado a 26, opa, sobre 3 elevado a 23 menos 8 dá 15. Agora aqui, ó, aqui não é um 2 não, aqui é um 3. Agora, mantém a base e subtrai expoente, porque eu tenho bases iguais dividindo. Fica 26 menos 15, que dá 3 elevado a 11. Agora aqui, pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho uma expressão numérica. Eu tenho aqui potências, tenho multiplicação, depois tem divisão. Isso aqui, se eu quiser, eu posso resolver cada uma das potências, tranquilo. Só que, para facilitar um pouco, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar cada base dessa. Para quê? Para que tentemos deixar as potências de mesma base. Para que tal, façamos igual a letra
F. Então, vou fatorar o 1024 e o 512. 1024 fatorando. Até mudar aqui um pouquinho de cor para colocar aqui. 1024 dividido por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 36. Opa, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no lugar do 1024, vou colocar 2 a décima. Então, esse 1024 é 2 a décimas. Só que o 1024 está elevado a quarta. Então, esse 2 a décima, que é o 1024, tem que ficar elevado a 4. O 512 está aqui, ó, daqui para baixo, ó, que é 2 elevado a 9. Ó. Sobrou 9, 2. Ó. Então, o 512... 2 elevado a 9. Só que o 512 está 2 elevado a 9. Só que o 512 está elevado a menos 3. Como o 2 elevado a 9 é o 503, então esse 2 elevado a 9 tem que ficar elevado a menos 3. Vezes 2 elevado a oitava. Tudo isso sobre 2 elevado a menos 1 elevado a 2 vezes 2 elevado a décima aqui. Está tirado do parênteses, certo? Agora, qual que é o próximo passo? Vou fazer a propriedade de potência aqui fazendo o quê? Multiplicando os expoentes aqui. Então ficou 2 elevado a 40. 9 vezes menos 3, 27. Então 2 elevado a 27. Vezes 2 elevado a 8. Aqui multiplica também. 2 elevado a menos 2. Vezes 2 elevado a 10. Aí o numerador, o que eu vou fazer? Aqui é 40, não 10 não, tá? Como aqui em cima está multiplicando potência de mesma base, mantém expoente, mantém a base, soma expoente. 40 mais 27, aqui é menos 27, desculpa, que é o menos 3, ó, menos 27. Deixa eu apagar aqui. Menos 27 mais 8. Tá? Somando esses dois. 2 elevado a menos 2 mais 10. Aqui em cima, faço a operação. 40 menos 27, 13. 13 mais 8, 18. Não, 13 mais 8, 21. 13 mais 8, 21. Estava subtraindo. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui vai ficar 13 mais 8, isso mesmo. Tá? Aqui vai ficar 8. 2 elevado a 8. Agora subtrai expoente, ó. Menos 2 com 10, 8. Agora mantém a base e subtrai expoente. Ok? Que vai ficar 2 elevado a 14. Fechou? Tudo bem? Tá, 14. Aí, ó. Elevado a 13. Fechou? Alguma dúvida? Vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa vocês vão voltando aí. A próxima questão é a soma, as operações com radiciação, tá? Então, as operações com radiciação, como elas são feitas? Elas são feitas o seguinte, vai ter a soma e a subtração, tá? Só um pouquinho, peraí. Tem a soma e a subtração, tá? Então eu fiz uma questão já fazendo operações gerais da radiciação. Eu só posso somar os radicais quando os radicais são semelhantes. O que significa radicais semelhantes? Essa parte do radical tem que ser igual para que eu possa somar todos os radicais. Que são? O que eu vou fazer? Vou somar aqui, ó. 7 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Vou fazer bem devagar aqui, tá bom? Vai dar 5 raiz de 5, porque 7 menos 2, 5 raiz de 5. Mais 9 raiz de 5. 5 raiz de 5 mais 9 raiz de 5 vai dar 14 raiz de 5.
Ok? Agora a próxima aqui. Agora aqui eu tenho uma soma de radicais, onde os radicais aqui que são iguais é o 7. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Para somar, eu vou somar a fração. Então o que eu tenho que fazer para somar a fração? Igualar os denominadores. Aqui embaixo, o denominador é 1. Então tem que igualar todo mundo. O número que eu vou igualar todo mundo aqui é 20. Porque o 20 é múltiplo de 4 e de 5 ao mesmo tempo. Então, para igualar 20, eu vou ter que multiplicar o numerador e o denominador para que fique 20. 4 vezes quem dá 20? 4 vezes 5. Multipliquei embaixo, multiplico em cima. 5 vezes quem que dá 20? 5 vezes 4. Multiplico embaixo, multiplico em cima. Quem multiplicado por 1 dá 20? Multiplicado por 20 embaixo, multiplicado por 20 em cima. Então, essa fração toda aqui virou 15. Aqui, ó, 5 vezes 3, 15. 4 vezes 5, 20. 20, raiz de 7. Menos 4 vezes 2, 8, sobre 20, raiz de 7. E aqui ficou 20 sobre 20. Mais 20 sobre 20, raiz de 7. Pronto. Como os denominadores agora são iguais, eu mantenho o denominador e somo o numerador. 15 menos 8, 7. 7 mais 20 dá 27. Então ficou 27 raiz de 7. Então ficou 27 raiz de 7 sobre 20. Tá? Agora, resolvendo a letra C. Toda vez que eu for fazer somar ou subtrair, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é resolver as raízes. Nesse caso aqui não tem como, porque 5 e 7 são números primos. Tá? Então eu vou resolver aqui. Raiz quadrada de 144 é 12. Caso você não saiba fazer de cabeça, o que vocês vão usar? O método da fatoração. Pega o 144 e fatore. É par, dá para fatorar por 2, dá 72. Continua sendo par, fatoro por 2, 36. Continua sendo par, fatoro por 2, dá 18. Continuo, fatoro por 2, que dá 9. Fatoro por 3, que dá 3. Depois por 3 dá 1. Como aqui é raiz quadrada, eu preciso que o número esteja elevado ao quadrado para resolver essa raiz quadrada, porque aqui ó, tem um 2 enrustido. Então eu tenho aqui, ó, esse 2 com esse 2 vira um 2 ao quadrado. Esse 2 com esse 2 vira um 2 ao quadrado. Esse 3 com esse 3 vira 3 ao quadrado. Então no lugar de 144, aqui dentro da raiz, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Ok? Vou resolver essa 144 só para vocês entenderem. Como agora está com o mesmo expoente aqui, eu corto, e os números que eu cortei expoente vai para fora da raiz. Então vai o 2, 2 e o 3 para fora, multiplicando. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12, que é a raiz quadrada de 144. Menos a raiz cúbica de 8. Como aqui é a raiz cúbica, eu preciso fatorar o 8 e deixar o número elevado ao cubo. Então fatoro o 8 aqui. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Pronto. 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, no lugar do raiz de 8, coloco 2 ao cubo. Mais 2 vezes sobre 7, vezes raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é 7, não precisa nem fazer. Ok? Corta aqui que está igual, ó. Então é para fora só o 2, que ficou o 2 aqui. Aqui dá para cortar já, ó. Então ficou mais 2, mais 2. Então o resultado ficou, esse menos 2 com mais 2 dá 0. Então o resultado ficou 12. Ok? Aqui é a terceira. Vou resolver agora essas raízes aqui. Letra D de dado. Raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 a gente fatorou aqui, né? Vou até colocar aqui embaixo, que está fatorado ali em cima. O 8 fatorado. Como não tem uma raiz exata aqui, eu fatoro ele, tá? Então, 8 fatorando fica 2, 4, 2, 2, 2, 1. Só que aqui é raiz quadrada, então eu preciso deixar o número elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes esse 2. Então, dentro da raiz aqui, ficou
2 ao quadrado vezes 2. Ok? Menos 3 raiz de 50. Agora eu vou fatorar o 50. Ó. 50 por 2 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, no raiz quadrada de 50, como aqui é ao quadrado, eu preciso juntar o 5, o número de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado. Então, dentro do raiz quadrada de 50 ficou 5 ao quadrado vezes o 2 que sobrou aqui. Mais 2 vezes raiz de 18. Fatorando aqui o 18, ó, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Eu preciso deixar o número elevado ao quadrado, que está aqui, ó, 3 ao quadrado, vezes o 2. Porque que sobrou aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 2. O que está elevado ao quadrado, corta e vai para fora da raiz. Tá? Então vai o 2 para fora da raiz aqui, e o outro 2 continua dentro. Esse 5 vai para fora da raiz. Então, quando o 5 for para fora da raiz, ele vai multiplicando esse 3. Então vai ficar 15 raiz de 2, porque o 2 permanece dentro. E esse 3 que cortou também vai para fora multiplicando 2. Então vai ficar 6 raiz de 2. Agora eu vou fazer a conta. Ó. Todos eles não são raiz de 2? Então dá para somar essas 3 raízes. 2 com menos 15, menos 13. Menos 13 com mais 6, menos 7. Então ficou menos 7 raiz de 2. Tá? Próximo aqui. Letra I. Raiz cúbica de 81. Então vamos fatorar 81. Mesma coisa. Tem que deixar o número elevado a 3, porque é raiz cúbica. Então fatorando 81 por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então tem aqui, ó, 3 ao cubo, vezes o 3 que sobrou. Então dentro da raiz, 3 ao cubo, vezes 3. Agora o 16. Fatorando 16 por 2, porque é par, né? 2, que dá 8, desculpa. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Aqui tem o 2 ao cubo, ó. E sobrou ainda um 2. Então ficou menos 4 dentro da raiz, 2 ao cubo vezes 2. E o 3 não tem como fatorar, então deixa ele desse jeito mesmo. E aqui também não tem como fatorar, então fica 5 raiz cúbica de 2. Tá? O que está igual ao índice corta e vai para fora. Então cortou, esse 3 vai para fora da raiz cúbica de 3. Não está igual aqui? Corta, vai para fora. Mas como tem um número aqui na frente, vai multiplicando. Ficou menos 8 raiz de 2 menos 2. Aqui tem uma raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 3 mais 5 raiz cúbica de 2. Agora eu vou somar o raiz cúbica de 3 com raiz cúbica de 3. E o raiz cúbica de 2 com raiz cúbica de 2. Somando, ó, 3 raiz cúbica de 3 subtraído com 2 raiz cúbica de 3, vai sobrar 1 raiz cúbica de 3. Então sobrou uma raiz cúbica de 3. Menos 8 raiz cúbica de 2. Com mais 5, vai ficar menos 3. Aqui, ó, menos 8. Com mais 5, menos 3 raiz cúbica de 2. Pronto. Essas duas raízes não se somam. Tá? Próxima. Multiplicação das raízes é só multiplicar aqui dentro. Então, raiz cúbica de 8 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 24. Aí que eu tenho que fazer? Simplificar esse 24. Simplificar essa raiz. 24 por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Aqui na raiz quadrada, então eu preciso que o número fique elevado ao quadrado. Então tem um 2 ao quadrado. Aí sobrou o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então aqui dentro ficou 2 ao quadrado, que é isso, e esse 2 vezes 3, que é o 6. O que está igual aqui, corta e vai para fora. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 6. Tá? Aqui mesma coisa. Raiz multiplica aqui dentro, vai ficar raiz cúbica de 42 sobre raiz cúbica de 2. Aí dividindo raiz, dá para dividir aqui dentro. Vai ficar raiz cúbica de 21. Aí 21 é 3 vezes 7. Então não vai ter como simplificar. Acaba aqui. Próxima. Observe o desenho.
calcule o comprimento do cano que liga o ponto A ao ponto B. Então tem que calcular esse comprimento, ou seja, somar toda essa parte. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 48 mais raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 27. Fatorando, esse daqui não tem como fatorar, que já é primo, fatorar o 48, o 50 e o 27. Então vamos lá, vou fatorar o 48 aqui embaixo, ó. 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Como aqui é raiz quadrada, eu preciso que o número fique elevado ao quadrado. Eu tenho aqui, ó, 2 com 2, 2 ao quadrado. 2 com esse 2, 2 ao quadrado. Tá? E sobrou 1, 3. Ou seja, no lugar do 48 vai ficar 2 ao quadrado e 3. Então vai ficar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Que é aqui, ó. O raiz quadrada de 50 a gente tem aqui, ó. Vou até copiar aqui atrás, ó. Raiz quadrada de 50, ó, é 5 ao quadrado vezes 2. Tá vendo aqui? Então vou colocar aqui só para a gente ganhar tempo. Então, no lugar de 50 é 5 ao quadrado vezes 2, mais raiz quadrada de 2. Agora o 27, fatorando o 27 também. Não é par, então não dá para dividir por 2. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Eu preciso que fique elevado ao quadrado, porque aqui é raiz quadrada. Então tem aqui, ó, 1, 3 ao quadrado, vezes o 3. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Agora o corte expoente vai para fora. Aqui não corta ninguém, aqui corta. Então vai os dois números 2 para fora. Então vai 2 vezes 2 para fora, vai 4. Porque 2 vezes 2, 4. Corta aqui, esse 5 vai para fora. 5 raiz de 2, mais raiz de 2, mais esse 3 vai para fora, outro 3 permanece dentro. Então 3 raiz quadrada de 3. Aí aqui eu só somo raiz de 3 com raiz de 3 e raiz de 2 com raiz de 2. 2 raiz de 3 com 4 raiz de 3, 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 com 3 raiz de 3, 9 raiz de 3. 5 raiz de 3 com 5 raiz de 2 com 1 raiz de 2, 6 raiz de 2. Resultado final. Próximo. Racionalize as frações abaixo. Primeira racionalização. Quando é só raiz quadrada embaixo. Quando é só raiz quadrada embaixo, multiplica pela mesma raiz embaixo e pela mesma raiz em cima. 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9, que é 3. Raiz quadrada de 9, que é 3. De novo, só tem raiz embaixo, multiplica pela mesma raiz em cima e pela mesma raiz em baixo. Opa. 1 vezes raiz de 7, raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Ou seja, quando multiplico duas raízes, é só cortar a raiz e fica o número mesmo. Aqui, multiplico pela mesma raiz embaixo. Raiz quadrada de 5 embaixo, raiz quadrada de 5 em cima. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10, porque eu multiplico dentro. Lembra lá em cima. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Próximo. Aqui embaixo, vê que eu tenho 2 multiplicando aqui, certo? É só multiplicar só pela raiz. 2 em cima e 2 embaixo. 2 raiz de 5 vezes 2 vai ficar 3 raiz de 5 vezes raiz de 2, só multiplica raiz com raiz. Vai ficar 3 raiz de 10. Aqui também só multiplica as raízes. 2 vezes raiz de 2 com raiz de 2, 2 raiz quadrada de 4. Vou fazer um pouquinho mais devagar. Resolva essa raiz aqui que dá para resolver. Raiz quadrada de 4 dá 2. Então vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2 aqui embaixo. 4. Tá? Agora mudou um pouco. Agora que não é só raiz quadrada embaixo igual é a A, B, C e D. É uma raiz cúbica, raiz quinta, raiz quarta. São raízes diferentes. Então o que você vai fazer? Você vai olhar o seguinte. O expoente do número em cima é 1. Quanto que falta do 1 para o 3? Não falta 2? Então você vai multiplicar por
esse mesmo número vai com o expoente, que é a diferença entre os dois números. Então vai ficar a raiz cúbica em cima, só que 2 elevado a 2. Porque 3 menos 1, 2. Raiz cúbica de 2 elevado a 2. Agora multiplicando. 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2 dá raiz cúbica de 2 elevado a 2. Quando eu multiplico aqui embaixo, eu vou manter a base e vou somar o expoente, que eu estou multiplicando potência de mesma base. Então vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes 2 ao cubo, 2 elevado a 3. Aí eu corto aqui, ó, vai ficar só o 2 fora. Tá? Então ficou 2 embaixo. Aqui mesma coisa, ó. Do 5 para o 2 falta quanto? 3. Então vai multiplicar por raiz quinta de 3 elevado a 3 sobre raiz quinta de 3 elevado a 3. Multiplicando em cima, número e raiz não se multiplica. Então vai ficar 2 raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Estou multiplicando potências de mesma base. Então, mantém a base, somos expoente aqui. Então vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 2 vezes 3 ao cubo. Mesma base, soma expoente. Então vai ficar 3a quinta. Corto e vai para fora. Então ficou 3 raiz quinta de 3 ao cubo sobre 3. Agora a próxima. Próxima aqui, eu quero fazer um adendo. Toda vez que esse número aqui dentro der para fatorar, então antes de racionalizar, vocês vão fatorar. Esse 27 aqui nós fizemos a fatoração. Ele é 3, ó, 3 ao cubo. Então eu vou colocar aqui, 3 ao cubo. Então no lugar do 27, 3 ao cubo. E agora eu faço igual nós fizemos anteriormente, tá? Quanto que falta do 5 para o 3 para chegar? 2, subtração. Então vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 2 sobre raiz quinta de 3 elevado a 2. 1 vezes raiz quinta de 3 elevado a 2 sobre... Multiplicando essa raiz, multiplico aqui dentro, tá? 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, potência de mesma base, somos expoente. Então ficou 3a quinta. Aí corta e vai para fora. Então ficou raiz quinta, 3 ao quadrado, 9. Estou esquecendo até de resolver aí dentro. Sobre 3, tá? Mas se não resolver na hora da prova, não tem problema não. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 27, e assim vai. Ok? Mesma coisa aqui. O 8 a gente fatorou aqui em cima também, ó. O 8 aqui, ó. Ó, deu 2 ao cubo, tá vendo? Então, vou substituir lá o 8 por 2 ao cubo. Quando der para fatorar aqui, fatora. Então, ficou 2 sobre raiz 12 de 2 ao cubo. Agora, do 12 para o 3 faltam 9. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz 12 de 2 elevado a 9. Embaixo por raiz 12 de 2 elevado a 9. Multiplicando aqui em cima... 2 raiz 12 de 2 a 9. Sobre raízes, eu mantenho a raiz e multiplico aqui dentro. 2 ao cubo vezes 2 à nona, somos expoente. 2 elevado a 12. Aí eu corto. Então ficou 2 vezes raiz 12 de 2 a 9 sobre 2. Aí dá para cortar aqui, ó. Vai ficar, a resposta final vai ficar 2 raiz 12 de 2 elevado a 9. Ok? Agora a próxima. E racionalizar isso daqui, tá? Agora são dois termos. Você sempre vai multiplicar pelo mesmo número, vai com sinal, com esse mesmo denominador, só com sinal trocado. Tá? Aí quando for multiplicar aqui, lembra o seguinte, que quando eu multiplico dois números somando por dois números subtraindo, o resultado é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Ou faz chuveirinho, tá? 1 vezes aqui em cima, vai ficar o próprio de cima. Raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1 vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Raiz elevado ao quadrado corta a raiz. Então ficou raiz de 2 menos 1 sobre 2, 1 ao quadrado 1. Então ficou 2 menos 1, que dá 1 aqui. Então ficou raiz de 2 menos 1 sobre 1, que é raiz de 2 menos 1. Tá? Agora continuando aqui.
Aqui em cima eu vou multiplicar por raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1. Lembra, quando tiver dois termos, multiplica em cima e embaixo com o sinal trocado. Agora, em vez de fazer direto, eu vou fazer passo a passo daqui, tá? Multiplicando aqui, faço chuveirinho, ó. Tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Agora, aqui, ó, fazer os passo a passo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1, mais raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3. E menos 1 vezes mais 1, menos 1. Repare que eu cortei aqui, ó. Tá? Porque ficou mais raiz de 3 com menos raiz de 3, zerou. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, em cima ficou 3 mais raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, ficou 3 menos 1, que é 2. Tá? Vamos lá. K. Então, dois termos embaixo, multiplico pelo mesmo dois termos em cima e embaixo, só que trocando o sinal. Faço o chuveirinho. Esse aqui não vou fazer o chuveirinho, tá? Porque não é raiz em cima, então deixa do jeito que tá, porque vai ter como simplificar embaixo. Embaixo eu vou fazer o chuveirinho, tá? Vou fazer os dois jeitos. Melhor ainda. Então, primeiro jeito, quando eu estou multiplicando dois números somando pelos mesmos dois números subtraindo, ó, dois números somando, tem o raiz de 7 mais 2, pelos mesmos dois números, só que subtraindo, que é o raiz de 7 menos 2. Então, como vai ficar o resultado? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, certo? Ou faz chuveirinho, ó, raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz quadrada de 49. Raiz de 7 vezes menos 2, raiz de 7. 2 vezes raiz de 7, mais 2, raiz de 7. Mais 2 com menos 2, menos 4. Agora, note que ficou o mesmo resultado, porque aqui eu não vou cortar, não vai dar 7. E raiz quadrada de 49 é 7. E esses dois, ó, aqui vai ficar 2, ó. Vou simplificar. Então, ficou 7 menos 4. Aqui ficou 7 menos 4 da mesma forma. Tá? Então, aqui ficou 6, raiz de 7 menos 2, sobre 7, 2 ao quadrado, 4. Então, o resultado aqui ficou 6 raiz de 7 menos 2, sobre 3. Aí dá para dividir 6 por esse 3, que vai dar 2. 2 raiz de 7 menos 2. Tá? Aqui, mesma coisa. Multiplico pelo mesmo do número de baixo, só que trocando o sinal. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 mais 6 vezes raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 6. Não multiplica esse aqui de cima, tá? Desse jeito que tá. Então vai ficar 4 raiz de 10 mais raiz de 6 sobre, eu faço chuveirinho, ó, raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. Raiz de 10 vezes raiz de 6, mais raiz de 60. Menos raiz de 10 com raiz de 10, vai ficar menos raiz de 60, porque 6 vezes 10, 60. E menos raiz de 10 com menos raiz de 6 multiplicado por mais raiz de 6 vai ficar menos raiz de 36. Já fiz o segundo modo de novo. Aqui cancela, raiz de 100 é 10. Então vai ficar 4 raiz de 10 mais raiz de 6 sobre 10. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 36 é 6. Então 10 menos 6, 4. Vai ficar 4 raiz de 10 mais raiz de 6 sobre 4. Corta aqui, que está igual. Vai ficar raiz de 10 mais raiz de 6. Fechou? Próxima. Expresse em notação científica cada um dos números abaixo. Colocar na notação científica é observar onde está a vírgula. Ok? Onde está a vírgula. Esse número, a vírgula está aqui. Então, a vírgula tem que deslocar de tal forma que o número fique maior que 1 e menor que 10. Então, a vírgula vai parar entre 1 e o 2. Então, vai ficar 1,28. Quantas casas essa vírgula andou? Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 10 elevado a 7. Onde está a vírgula nesse número? Aqui. Ele tem que parar tem que parar de tal forma que o número fique maior que 1 e menor que 10. Então, para entre 1 e o 6, para ficar 1,6. Então, ficou 1,6.
6. Quantas casas andou? Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Não esqueçam, quando a vírgula anda para a esquerda, expoente positivo. Quando anda para a direita, expoente negativo. Agora vamos aqui, ó, milhões. Toda vez que vocês forem substituir notação científica em milhões, bilhões, trilhões, vocês vão substituir esses milhões pela grandeza de base 10. O milhar, que é 1.000, 2.000, 3.000, é 10 elevado à terceira. O milhões é 10 elevado à sexta. E o bilhões, 10 elevado a 9. E assim vai. Trilhões, 10 elevado a 12. Quatrilhões, 10 elevado a 15. Quintilhões a 18. Sextilhões a 21. E assim vai. Tá bom? Então, no lugar desse milhões aqui, pura e simplesmente, eu vou substituir por 10 elevado à sexta. Porque milhões é a mesma coisa que 10 à sexta. Só que aqui não está escrito notação científica. Porque o número que está multiplicando aqui não é um número maior que 1 menor que 10. Ele é maior que 10. Então quer dizer que a vírgula tem que andar uma casa para cá. Só que lembre o seguinte, toda vez que a vírgula anda para a esquerda, é somado. Como está andando uma casa, eu vou somar 1 aqui no expoente. Então vai ficar 1,26 vezes 10 à sétima. Acabou. Aqui mesma coisa, ó, tem que colocar notação científica. A vírgula está aqui. Ó. Tem que andar duas casas, mas tem que andar duas casas para onde? Para a esquerda. Então tem que adicionar duas casas no expoente. Então vai ficar 3,61 vezes 10 à oitava. Bilhões. Substituo por bilhões por 10 elevado a 9. A vírgula está aqui. Tem que andar uma casa. Então adiciono uma aqui em cima. Então vai ficar 1,5 vezes 10 a décimo. Porque esse número é maior, né, que 10. Ele tem que ser menor que 10 e maior que 1. Aqui mesma coisa, ó. Tem que andar duas casas. Então quando eu ando duas casas, ó, então vai ficar 4,586 vezes 10 elevado a menos 8, e tem que somar duas casas, porque anda para a esquerda, soma. Então é mais 2 aqui. Então vai ficar 4,586 vezes 10 elevado a menos 3, porque menos 5 mais 2, menos 3. Aqui mesma coisa, a vírgula está aqui, ó. Tem que andar 3 casas. Como é para a esquerda, somando. Então vai ficar 3,576 vezes 10 elevado a menos 3 mais 3, que vai dar 0 aqui. Vezes 10 elevado a 0. Tudo bem? Fechou? E a próxima aqui é esse número. Anda aqui, ó, para cá, então ficar, depois do 1, tá? Então ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Então ficou 1 vezes 10 elevado a menos 13. Próxima. 6. A distância entre a Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Em notação científica, isso dá quanto? Bem, a vírgula está aqui, ela tem que parar aqui. Então andou 8 casas. Então isso aqui é 1,496 vezes 10 a 8. Ok? Em notação científica, a massa do elétron é de isso daqui. Está em notação científica. E a massa do próton é 1, isso aqui. Qual possui a melhor massa? Bem, maior massa é justamente que tiver o menor número negativo. Porque quanto mais negativo, mais casas depois da vírgula ele tem. Então o maior número é justamente o do próton. Ah, ele está com menor expoente, mas lembre-se que o negativo, quanto menor o expoente, maior é o número. Vamos lá. A massa do Sol é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. Expresse em notação científica essa massa em toneladas. Primeira coisa, quilo equivale, 1.000 quilogramas equivale a 1 tonelada. Qualquer coisa vocês escrevam isso para vocês lembrarem. Para a transformação, ó, tá vendo que quilo é 1.000? Então, de toneladas para quilo, multiplica por 1.000. De quilos para toneladas, divide por 1.000. Então, como eu quero transformar esse quilo em tonelada, então tem que dividir por quanto? Por 1.000. Lembre-se que 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Ah, por que eu vou escrever ele em notação em potência? Porque está 10 elevado a alguma coisa. Eu utilizo propriedade de potência. Então, 2 vezes 10 elevado a 30 quilos, eu divido por 10 elevado a 3,
Isso vai ficar 2 vezes 10 elevado a... Mantém a base, subtrai o expoente aqui. 10 elevado a 27 toneladas. Certo? Próximo, 9. As exportações no Brasil totalizam 4,129 milhões de toneladas. Ó, toneladas. Presta atenção aqui, tá? No mês de 2012. E registraram um aumento em relação a julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em em quilogramas. Então tem que transformar isso aqui em quilo. Lembra que para transformar em quilo, eu multiplico por quanto? Multiplico por 1000. Só que multiplicar por 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então ficou, transformando isso aqui em quilo, vai ficar 4,129 milhões vezes 10 ao cubo, que eu estou multiplicando por 1000. Só que milhões é a mesma coisa que 10 elevado a sexta. Substituo milhões por 10 elevado a sexta. Então isso aqui ficou 4,129 vezes 10 a... Não. Acabou. Resposta letra C de cachorro. Tá? Próxima. A soma de 0,02 km mais 12 metros, 120 centímetros, 12.500. Aqui tinha que ser... Aqui era para ser quilômetro. Aqui era para ter outra coisa. Acho que era milímetro, coisa assim. Era milímetro, sim. Vou colocar até milímetro aqui. Tá? Depois eu altero na lista. A lista vai certa para vocês. Em metros então tem que transformar tudo em metros. Lembra o seguinte, ó, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Vem decâmetro, hectômetro e quilômetro. Para cá eu multiplico. Para cá eu divido. Tá? Então, eu transformar quilômetro em metro, tem que multiplicar uma vez por 10, duas vezes por 10, 3 vezes por 10. Multiplicar por 10 é andar vírgula uma casa. Como eu estou multiplicando 3 vezes por 10, vou andar 3 casas. Então tá aqui, ó. Então eu acrescento uma casa aqui para que possa andar 3 casas. Então isso aqui ficou 20 metros. Aqui já está em metro, beleza. 120 centímetros. Daqui para cá, divido por 10. Então, dividir centímetro para metro, divide uma vez por 10. Outra vez por 10. Então, dividir duas vezes por 10, anda vírgula duas casas para o lado esquerdo. Então, vai passar aqui, 12. Mais 12 metros. Tá? A vírgula está aqui, tá? Então, anda para cá. Uma, duas. Então, ficou 12 metros. Agora, milímetro para metro, vou dividir 3 vezes por 10, ó. Aqui está milímetro. 1, 2, 3. 3 casas para o lado esquerdo. A casa está aqui. Então, anda 3 casas, vai ficar 12,5. Mais 12,5. Aí, somando aqui, ó. 12 com 12 com 12, 36,5. Com 20, 56,5 metro. Tá? Próxima, 11. Ana, Pedro, Joaquim e Marcela correram em pistas circulares de raios diferentes. Observe e informe. A pista de Ana tem 206 metros e ela deu 3 voltas. Aí aqui tem um outro comprimento de pista e deu 4 voltas, outro comprimento, deu outra volta, outro comprimento, deu uma volta. Aí pra lá. Qual deles percorreu maior distância? Para a gente fazer esse comparativo, nós precisamos deixar tudo na mesma unidade de medida. Então vamos colocar tudo em metro, tá? Então primeiro, Ana andou 246 vezes 3. Que dá 3 vezes 6, 18, sobe 1, 12, 13, sobe 1, 6, 7. 738 metros. Pedro, vou transformar isso aqui em metro. Lembre-se, quilômetro para metro, aqui ó, hectômetro, decâmetro, metro. Então daqui ó, multiplica uma vez por 10, duas vezes, 3 vezes por 10. Então tem que andar 3 casas, ó. Multiplicar 3 vezes por 10, anda 3 casas a vir. Então deu 185 metros. Multiplica agora por 4. 20, sobe 2, 32, 32, 34, sobe 3. Então deu 740 metros. Opa, já andou mais. Agora esse aqui, centímetro. Transformar centímetro em metro. Então tá aqui, ó. Metro, decímetro,
centímetro e milímetro. Centímetro divide uma vez por 10, duas vezes por 10. Dividir duas vezes por 10 é andar duas casas a vírgula para o lado esquerdo. Então, tá aqui, ó. Então, anda uma, duas. Então, vai parar aqui, ó. Então, a pista do Joaquim tem 236,20 metros. Então, dá 3 voltas. Vai ficar 0, 6, 18, 9 e 6. 698 metros. Até agora, Pedrão ganhando. Agora o Marcelo, milímetro. Transformar milímetro em metro, ó, divide uma vez por 10, duas vezes por 10, três vezes por 10. Então vai ficar aqui, ó, vírgula tá aqui, 146 metros. Então 146 e 200 vezes 5 voltas. 10 sobe 1, 30, 31, sobe 3, 20, 23, sobe 2, 731 metros. Então, quem andou mais foi Pedro, nos seus 740 metros. 12. Desejas construir um reservatório para armazenar água que tenha capacidade suficiente para satisfazer as necessidades básicas de cada um dos 3.500 habitantes de uma cidade durante 16 dias. Se cada um dos habitantes, 3.500 em 16 dias. Se cada habitante utiliza diariamente 0,028 metros cúbicos, então a capacidade mínima em litros é quanto? Então, para saber a capacidade mínima, é justamente ver quanto que eles gastam total. Porque aí eu vou ter só a quantidade mínima mesmo. Agora vamos lá. Eu quero já em litros o resultado. Então eu vou transformar isso aqui em litros. Lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, transformar metros em litros, eu multiplico por 1.000. Porque o 1.000 aqui está desse lado, ó, e aqui 1 está desse lado, então eu multiplico por 1.000. Então, multiplicar por 1.000 é andar 3 casas a vírgula. Então, 0,028 metros cúbicos é a mesma coisa que 28 litros. Ok? Então, cada um gasta 28 litros diariamente. Ok? Agora, como eu tenho 3.500 habitantes, então eu pego e multiplico isso aqui por 3.500 para saber quanto que será necessário de água por dia. Depois eu venho aqui e multiplico isso por 16. Pronto, eu tenho o resultado de a quantidade de litros que necessito durante os 16 dias. Porque eu tenho a quantidade aqui, ó, por dia, vezes 3.500, que é o total de habitantes, eu vou ter quantidade total nessa vila, nessa cidade, total por dia, depois vezes 16, porque são 16 dias. Que nem vou fazer o cálculo aqui. Eu fico por vocês. 13. Uma torneira não foi fechada corretamente, ficou pingando da meia-noite até 6 horas da manhã. Então passou 6 horas da torneira pingando. Com frequência de uma gota a cada 3 segundos. Então tem aqui, ó, uma gota para cada 3 segundos. Sabe-se que uma gota tem 0,2 ml de água. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçado nesse período em litros? Pessoal, nesse caso aqui eu não vou transformar o ml em litros, porque eu vou ter que dividir por 1.000, vai ficar um número muito pequeno. Então eu vou deixar em ml, aí no final eu transformo tudo em litro. Primeiro, eu tenho quantas gotas caiu uma gota para 3 segundos. Então eu tenho justamente a relação de gota por segundo. Então qual que é a ideia aqui? É transformar esse tempo total aqui em segundos. Por quê? Porque eu vou ter o total de segundos de meia-noite a 6 horas. Aí eu vou saber quantas gotas caíram nesse intervalo. Agora, 6 horas, para transformar em segundos, primeiro tem que transformar horas em minutos. Então, para transformar horas em minutos, eu multiplico por 60. Porque uma hora tem 60 minutos. Por isso que eu multiplico por 60. Agora, isso aqui ficou em minutos. Agora, para transformar em minutos e segundos, eu multiplico por 60 também. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, multiplica aqui. Então, multiplica por 60 de novo.
Essa multiplicação aqui vai ficar 0, 0, 216. Então, deu 21.600 segundos. Tá? Agora, façamos uma regra 3 simples. Eu sei que uma gota cai a cada 3 segundos. Então, quantas gotas cairão em 21.600 segundos? Faço a regra de 3, vai ficar x vezes 3, 3x. É igual a 1 vezes 21.000, 21.600. Passo 3 dividindo, eu vou ter a quantidade de gotas. Vai ficar 7,200. 7,200. Então ficou 7.200 gotas. Só que é o seguinte, cada gota tem 0,2 ml. Então eu multiplico isso aqui por 0,2 ml. Para saber quantos em ml eu vou ter em gotas que foi desperdiçado. Então, multiplicando vai ficar 2, 4, 14. Então, ficou 14 e corta um 0. Então, ficou isso aqui em ml. 1.440 ml. Agora, transformar ml em litros é bem aqui, ó. Tem a unidade de medida em litros, é litros, decilitro, centilitros, mililitros. Então, transformar em litros, divide 3 vezes por 10. Uma vez por 10, 2 vezes por 10, 3 vezes por 10. Então, anda a vírgula 3 cada. A vírgula está aqui, para aqui. Então, vai ficar 1,434 litros. Então, não foi muitos litros, não. Então, viu 1 litro e pouquinho. 1 litro e meio, praticamente. 14. Atendendo a recomendações de um mecânico, um soldador terá que juntar duas barras de metais diferentes. A solda utilizada... A solda utilizada tem espessura de 18 mm. Aqui está a figura. Solda. Conforme, qual o comprimento em média da peça resultante? Resultante é a soma desse comprimento todo. Porque é dessa peça, com essa peça, mais um pedacinho de solda. Só que ele quer em metros. A única unidade de medida que não está em metros é a solda. Então, eu transformar esse milímetro em metros. Então, está aqui, ó. Metros, decímetros, centímetros, milímetro. Divide uma vez por 10, 2 vezes por 10, 3 vezes por 10. Então, anda a vírgula 3 casas. O 18 está aqui, ó. 18 milímetros. A vírgula está aqui quando não aparece. Tem que dar 3 casas, mas não tem. Então, eu acrescento uma zero aqui e ando 3 casas. Então, vai ficar 0,018 milímetros. Então, o comprimento total é 1,5 metro mais 0,018 metros mais 1 metro. 1 metro com 1,5 metro, 2,5 metros mais 0,018. Isso que somando vai ficar 2,518 metros. Próxima. As últimas duas. Últimas. Um salão pode ser revestido com 500 ladrilhos de 3.600 centímetros quadrados. Cada um. Determine qual é a área em hectômetro. Beleza. Um salão pode ser revestido com 540 ladrilhos. Nada mais é que o azulejo, tá? Azulejo. Ou porcelana. Porcelanato da casa de vocês. Então, o que eu faço para saber qual é o total de área do salão? Eu multiplico o total de ladrilhos pela área de cada ladrilho. Então, faço 540 vezes 3.600 centímetros quadrados. Multiplicando isso daqui, 3.600 vezes 540. Vou cancelar o zero aqui, depois acrescento no final, né? 4 vezes 6, 24, sobe 2, 12, 14. 5 vezes 6, 30, sobe 3, 15, 18. Então ficou 4, 4, 9, 1. Então ficou 1.944 e acrescento os 3 zeros. Hectômetro, 3 zeros, centímetros quadrados. Só que eu preciso transformar isso aqui em hectômetro. Agora vamos na tabela. Metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Agora vem decímetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado e quilômetro ao quadrado. Só que como está elevado ao quadrado, a transformação é dividir por 100, não por 1000. Então, centímetro divide uma vez por 100, duas vezes por 100, 3 vezes por 100,
4 vezes por 100. Dividir 4 vezes por 100. Cada dividida por 100, pessoal, anda 2 casas. Então vai andar 2, 4, 6, 8 casas. Então tá aqui, ó. 8 casas vai andar pro lado esquerdo. Andou, ó. 3 casas, 6 casas, 7 casas. Então acrescento mais uma para ter 8, ó. Então vai parar aqui. Então vai ficar 0,01944 hectômetro quadrado. Ok? Andou 8 casas. Próximo. Uma torneira está gotejando de maneira regular e uniforme. Observe-se que a cada 12 minutos de gotejamento, recipiente com volume de, isso aqui em metros quadrados. Então, 12 minutos, enche 0,123420 centímetros cúbicos, que é em minutos. Considerando que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, ok? É correto afirmar que o volume em litro após 30 minutos é quanto? Então, eu vou transformar isso aqui, que é metros, né? Vou transformar isso aqui em metros já, porque o resultado já está em metros. Vou transformar em metros quadrados. Metros cúbicos, desculpa. Em litros. Oh, Jesus. Transformar metros cúbicos em litros é multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 anda 3 casas para o lado direito. Então, vai parar aqui, ó. Fica 0,020. Ou seja, 12 minutos equivale a 0,020 litros. Então, em 30 minutos, vai encher quanto? Multiplico cruzado. Então, ficou 12x é igual. Quando eu multiplicar por 30 aqui, eu vou fazer aqui a conta. Tá? 0,020 multiplicado por 30. 0,000 mais por 3. 0, 6, 0 e 0. Vai ficar 0,0600. Como são 3 casas após a vírgula, 3 casas aqui. Então vai ficar 0,6. 0,6. Aí divido por 12. Agora dividir por 12. Vai ficar 0,6. Posso cancelar esse 0, não tem problema. Dividir por 12. Tem uma casa após a vírgula. Coloco uma casa após a vírgula aqui e cancelo a vírgula. Acrescento 0. Ficou 60 e 120. Continua sendo menor. Acrescento outro 0. Aí 120 vezes quem que dá 600? 5. Então x é igual a 0,05 litros. Mas aqui está fato, pessoal, porque é o seguinte. Aqui aumentou o dobro mais metade. Porque aumentou mais 24 mais 6 para dar 30. Então aumentou esse e mais 0,01, que é a metade. Tá bom? É isso aí, galera. Boa sorte, tá? Bom estudo. E estamos aí. Conte comigo sempre.